Você já imaginou como é restaurar um carro que é um ícone da indústria automobilística? Sim, eu estou falando da super máquina lendária dos anos 90, a Ferrari F50. Como que foi receber este carro aqui, Celso? Foi especial. Para nós é como se viesse uma aprovação nossa com a responsabilidade de ter um carro primeiro aqui dentro. Até então nós não sabíamos como ia ser feito, de que forma ia ser iniciado o processo, mas só pelo fato de você ter uma pessoa que aprova a vinda do carro para cá já nos deixou assim eufórico e totalmente, nossa, fora da realidade nossa, né? É um carro que tem uma história muito legal, é um carro que é muito exclusivo no mundo, não só no Brasil é única, mas para nós foi muito importante e ao mesmo tempo a responsabilidade deixa você meio mexido, deixa você preocupado até que a ficha cai, né? O que vamos fazer, de que forma, onde vamos buscar os estudos e tudo mais. Então, primeiro, agradecimento especial por a Europcar poder receber um carro desse. E depois, estando aqui, aí realmente a coisa mudou um pouquinho de figura, entendeu? De alegria virou um pouco mais de preocupação. O que torna a F50 um carro tão especial? Eu acho que é a paixão pela marca. Nós temos vários carros aqui de várias marcas e carros com muita história legal também. Mas é um fato curioso que quando nós saímos com o carro para testar ou o carro está no elevador, o mecânico está efetuando algum reparo, a Ferrari tem uma química diferente. Entendeu? Todos os clientes ou até um motoboy que vem entregar uma peça para nós, assim, ele vê uma Ferrari, ele pode ser o Porsche mais exclusivo que for, um GT3 RS no elevador, da cor mais icônica. Uma Ferrari pode ser antiga. O motoboy chega lá e quer bater foto e, meu Deus, é uma loucura. Isso a gente vê que é uma história de velocidade, de história das pistas, histórias de muita competição, muitas vitórias, muitos pilotos bons passaram pela marca e formou um conceito, né? Um carro super esportivo, um carro com ronco fantástico, um carro que realmente arremete ao quê? A pista totalmente. O brasileiro ama muito carro. Entendeu? Então, quando você fala de pista, você fala de piloto, Fórmula 1, não só Fórmula 1, você fala realmente do contexto da marca, as pessoas, o coração bate mais forte. Então, a Ferrari tem a sua química. E agora, a F50, por ser exclusiva, e é um carro que, quando ele foi lançado, a geração dos anos 30, 35, 40 anos, estava começando a entender o que é carro, e ser um hypercar, aquilo marcou. Eu escuto todos os dias, Celso, eu ganhei do meu avô uma miniatura de F50, eu ganhei do meu pai, foi viajar, trouxe para mim. Então a gente vê que realmente aquilo marcou a história da pessoa e em saber que esse carro estava aqui em Blumenau ou estava conosco e realmente estava tão perto, né, de uma cidade que é tão longe de São Paulo, onde realmente eles são um pouco mais acostumados a ver esse carro, realmente deixou todo mundo eufórico. E a gente conseguiu sentir isso, né, bem de perto. Esse calor, assim, sabe, esse olhar atento que as pessoas têm, realmente de admiração e de paixão pela marca e ver que a mecânica realmente é algo espetacular. Quais são os principais desafios de fazer uma restauração em um carro como esse? Quando você começa a analisar o projeto, a gente começa a desenhar isso tudo em 3 etapas. Essa primeira etapa é você conseguir pegar o carro, ver o estado dele por completo. Estado mecânico, o estado dele estético e juntar esses 2 elementos e saber para onde você começa. Agora iniciamos o processo de mapeamento de alguns defeitos e alguns parafusos que possivelmente foram trocados por não originais e também como vamos desmembrar a transmissão do motor. Aqui a gente tem que ter uma precisão bem grande, apesar que esse carro é todo com guias, é feito para fazer dessa forma, mas nós não podemos de forma alguma deixar alguma coisa conectada e ficar forçando ao ponto de danificar. Esse carro não tem mais peça, então a gente tem que ter esse critério, porque tem etapas de uma restauração que demoram muito mais do que outra.
E você tem que fazer essa planilha de uma forma que é efetuado o pedido de peças, enquanto várias pessoas estão correndo atrás, fornecedores, parceiros nossos que realmente são dedicados, eles estão conosco. Todo esse tempo que realmente é mais demorado, que é burocrático e tudo mais, está correndo, nós estamos aqui, trabalhando, desmontando, analisando, medindo cada peça, vendo as dificuldades. Quando é feito com seriedade, quando é feito com a vontade de realmente que o carro fique excelente e que dure aquela restauração e que o cliente se sinta confortável em andar com um carro que realmente é um carro antigo que funciona, que não dá dor de cabeça, que não vaza gasolina, vaza óleo, enfim, essas coisas do dia a dia do carro mais antigo, é complicado. Mas, quando você faz uma planilha de cada projeto, você entende ele de uma forma onde você coloca isso como um desafio único, mas você consegue classificar aquilo como tempo, como o tão quanto vai ficar caro, ou o cliente vai aceitar aquela restauração ou não. E isso é, para mim, o maior desafio. O cliente confiar e aceitar aquele orçamento ou realmente aquela lista de peças para que ele dê o ok. Não, vamos desmontar, vamos fazer. Isso para mim é a principal etapa do processo. É a aceitação do cliente, é onde ele realmente confia em nós. Nós temos a empresa com um desenvolvimento gigantesco em tecnologia e em manutenção automotiva. E eu acredito que a restauração para nós é um plus muito forte, porque como a gente tem toda essa equipe dedicada e muito ativa, a gente consegue também transcrever isso na área técnica, fazendo o quê? Dando acabamento, mostrando realmente que a gente tem capacidade técnica em fazer uma restauração de uma Ferrari, de uma BMW, de um Audi, de um Porsche, enfim, depende, cada carro tem a sua dificuldade. Mas o processo começa dessa forma, quando a gente monta a equipe em cima de um carro, você consegue pegar, às vezes, um profissional mais dedicado, que ele entende um pouco mais de mecânica, ou ele mais de acabamento, ou vem a parte de pintura, restauração do interior. Isso tudo você tem que fazer esses elementos correrem muito rápido, para que todos andem na mesma passada. Aqui vamos ter que fazer uma ferramenta exclusiva para soltar o bujão de óleo. Olha o tamanho dessa chave Allen que vem, uma medida fora do comum. Então vamos pegar uma porca, a porca encaixa perfeitamente, e vamos soldar numa outra porca maior, para a gente conseguir botar uma chave de estrela e fazer a soltura do óleo. E a Eurocar, ela tem mais de 20 anos já de experiência, mas a gente sabe que esse tipo de manutenção, de restauração, não é um vídeo que você acha no YouTube ou um curso que você faz. Como que foi buscar as referências, as informações todas para manter a originalidade e 100% como a fábrica fez? Todo o treinamento que nós temos aqui dentro, todos os mecânicos que foram treinados de uma forma, eles conseguem realmente desenrolar esses problemas com muita literatura, muito treinamento, muita dedicação do mecânico em realmente querer aprender. Esse carro realmente não tem vídeo no YouTube falando que como desmonta uma Ferrari. Ferrari tem muito pouco, porque é um carro muito reservado. Poucas empresas fazem. E por poucas empresas fazerem esse tipo de serviço, elas têm o clã delas. Elas realmente fecham isso a 7 chaves, porque o cliente também é reservado. Quando você tem uma F50, uma F40, geralmente você não tem um carro só. Você tem outros hypercars que você muitas vezes não usa, é coleção, e as pessoas às vezes não gostam de aparecer, né? É óbvio que nós tivemos toda a sorte do mundo de ter clientes aqui dentro que gostam de estar junto conosco, aparecem, se dedicam a nós, e realmente não, meu carro está na Eurocar. Isso para nós é muito mais fácil, porque eu não preciso esconder o processo. Realmente eu falo de quem para mim é uma satisfação enorme em estar presente com o cliente, ter um grupo de WhatsApp onde eu consigo mostrar o dia a dia do trabalho, as dificuldades, ou perguntas, ou questionamentos. Cara, posso fazer dessa forma? Eu vejo que vai ficar melhor e ele autoriza. Então, para mim, é muito mais fácil. Agora, com relação à informação técnica, a gente comprou muita literatura, fomos atrás de informações, viagens, e o fundamental é ter parceiros no mundo todo, onde você consegue buscar elementos
como a cor, as peças, onde vamos achar as peças? Temos o fornecedor correto para as peças, parceiros técnicos onde pode realmente tirar algumas dúvidas, tá? Porque esse é um carro que realmente já tiveram vários técnicos que trabalharam nele. Então, muitos dos elementos originais já foram alterados. E nós não temos uma referência do nosso lado, ela é única. Se a gente vai restaurar uma BMW 850, tem muitas no Brasil, então você consegue, né, você ter uma referência, tá? E tem muito mais material na própria internet. A F50 não. Então a gente busca de pessoas com muito conhecimento também, técnico, puro, e aonde nos dão algumas referências básicas, tá? E outras referências muito valiosas. Mas isso é a humildade da Eurocar, a honestidade da Eurocar e realmente o peso que nós temos como uma empresa sempre muito séria e as pessoas confiarem em nós. Também em todas as viagens que eu faço, ou a gente busca um parceiro, a gente mostra que nós somos dessa forma. Um dos fatores que nos ajudaram foi realmente o nosso fornecedor de peças, que ele é uma pessoa muito dedicada a esses carros e dedicada à Eurocar também. Isso é parceria. Isso eu chamo de uma boa parceria. E aonde eu consigo, além da compra das peças, eu também consigo buscar algumas informações com ele, que ele foi buscar na Itália, junto com a Ferrari. A Ferrari forneceu praticamente 80% das peças que nós conseguimos, que foi muito pouco que nós conseguimos, mas 80% das peças foram vindas da fábrica, tá? Os outros 20% foram peças originais, mas compradas em eBay, compradas em alguns sites que a gente acabou garimpando e achando. Mas tivemos informações técnicas também da Inglaterra, então nós triangulamos informações vindas da fábrica, que não são informações técnicas, mas são informações onde que deram disponibilidade de venda de peças. As informações técnicas mesmo, basicamente vieram da Inglaterra e dos Estados Unidos. Temos amigos dentro da Ferrari em Orlando que nos ajudaram, nos deixaram visitar e ver uma restauração de uma outra F50 também na oficina em Orlando, que é a maior concessionária de venda de Ferraris dos Estados Unidos. Então nos ajudou bastante, porque aí a gente teve referências de vários elementos, vários acabamentos. Também podemos conversar com algumas dificuldades que eles também tiveram, que a gente também estava tendo, e isso nos ajuda, né, a desenrolar alguns processos. Teve algumas peças também que foram restauradas, né, que vocês não chegaram a trocar elas. Esse é um carro que nos deixou muito eufóricos no início, porque eu achei, tá, que a Ferrari tinha muito mais peças e fornecia muito mais peças a esses grandes clientes que realmente estão com a marca. Porque esse realmente é um carro que faz jus à Ferrari. Foi um dos carros que mais restauramos peças em todos os carros que já fizemos. Isso que teve carros assim que a gente teve que garimpar muito mais tempo, né, de procura de peças, mas é um carro que não tem mais nada, realmente tem coisas exclusivas assim como uma pessoa tinha uma calota, outra tinha duas, então vai juntando e forma as 4 calotinhas, tá? Porcas de roda não existe mais roda, não existe mais pneu, enfim, uma série de peças que seriam importantes nós termos, né, para formar todo o contexto, e tivemos que realmente restaurar, e aí dentro dos padrões de fábrica, com cor, com acabamento, com a tinta que foi usada, que material que foi usado, e isso, com bastante literatura, a gente conseguiu restaurar todas essas peças. O motor da F50, ela meio que faz parte do chassi. De que material que esse chassi é feito e o que isso influencia na desmontagem, na montagem do carro? Sim, esse carro é feito praticamente como um Fórmula 1, né? Para ter uma desmontagem rápida, segura numa troca de peça e realmente voltar ao estado original. Para muitos mecânicos é difícil entender isso porque não estão acostumados, né? Os carros são feitos uma concepção de motor dianteiro, o eixo traseiro com a tração traseira, mas muitos tração dianteira. Chegamos no estágio da remoção da transmissão, a facilidade de remover a transmissão, porque tudo está ligado todo multilink, todo duplo A, amortecedor está ligado ao quadro da transmissão. Ela serve como agregado, como suporte, tanto de escapamento, para-choque, e a transmissão faz um papel importante aqui de fazer um equilíbrio do peso do veículo e também da ligação com a suspensão, que é o mais importante. Praticamente a gente removendo todo esse quadro, o que nós vemos é que a facilidade de mexer no motor. É um carro
praticamente de pista, onde se tem necessidade de remoção fácil, manutenção fácil. Para muitos aqui é muito difícil, mas com critério, com literatura, a gente consegue fazer sem problemas. Aqui a gente tem uma embreagem muito pequena, né, como todos os carros de corrida. Você vê a embreagem de Fórmula 1 muito minúscula, multidiscos. É uma peça, assim, pela potência do motor e tudo mais, você verifica, você vê que não é como um carro comum com um torque gigantesco, né, que é o triplo do tamanho de um volante de motor. É um motor de giro alto e realmente muda toda a concepção. Então agora qual é o próximo passo? A gente vai fazer uma desmontagem da parte da motorização, ter acesso às correias, que é o mais importante, que você não tem acesso às correias com o motor montado. E também o mais importante que a gente vai fazer nesse carro é a manutenção da célula de combustível. Ela tem um prazo de validade, onde esse carro já consta como vencido, e a espuma e todo o invólucro do combustível já está deteriorando e está passando por cima de combustível, fazendo esse motor falhar. Então a gente vai remover o motor, ter acesso à manutenção dele, troca de filtros de combustível, bomba de combustível, a célula de combustível e também fazer uma manutenção geral em todo chicote, sistema de alimentação, sistema de exaustão, sistema de arrefecimento. Mas aqui a célula de sobrevivência é só fibra de carbono. E toda a mecânica está ligada a uma célula de sobrevivência que é só fibra de carbono. Então, quando você vai desmontar, você tem que ter alguns critérios de apoio no elevador, de que forma você vai equilibrar o carro no elevador para começar a desmontagem, por onde vai começar, que é muito importante. Você não pode começar para o lado errado ou de forma errada, que você pode danificar essa estrutura e, ao mesmo tempo, até causar um acidente dentro da empresa, porque se você não equilibra ele corretamente no elevador, você tira um peso localizado, você pode ter um desequilíbrio muito grande no elevador e você pode vir a um braço, soltar e tudo mais, enfim. Chegamos no momento muito importante de toda a desmontagem, que foi remover, né, o conjunto motriz. Inicialmente removemos a transmissão com toda a parte diferencial, semi-eixos e também alguns acabamentos da parte traseira. Agora removemos o motor por completo, onde ele é feito dessa forma para que seja feita a manutenção fora da célula de sobrevivência, que é todo o monobloco do carro. Aqui vocês não conseguem ver mais nada de mecânica, né? Praticamente é só uma célula que nós temos aqui. Realmente é todo o cockpit do piloto e basicamente duas longarinas, onde absorve todo o impacto dianteiro. E aqui você agrega toda a fixação de capô, para-choque e tudo mais, inclusive a parte de arrefecimento. Então esse aqui é o monobloco dela, nada mais. Parece ser simples, né? Mas não é. Olha a quantidade de peças que nós temos aqui que foram removidas, né? Todas essas peças fazem moldura do carro. O restante que segura tudo, nós estamos falando dessa peça aqui. O próximo passo agora é fazer uma boa higienização disso tudo, para nós vermos onde estão os pontos críticos, vazamentos, aonde nós podemos melhorar o acabamento. Tem coisas que aqui, infelizmente, foram mexidinhas e deixaram algumas marcas do tempo. E com isso, como nós queremos um projeto 100% original, vamos a fundo e deixar 100% original. Mostrando aqui um pouco do motor, temos uma questão aqui do tempo, alguns vazamentos, manutenção de correias que vão ser feitas, velas, bicos, todo embelezamento dessa parte do conjunto motriz. São cuidados que a gente teve e com informações a gente conseguiu realmente fazer o correto. Mas não foi difícil, tá? Seguindo orientações técnicas ou literatura, você consegue fazer facilmente. Só que o grande cuidado, o grande realmente respeito que tem que ter são os torques corretos, apoios corretos. Você, de forma alguma, você vai causar impacto nessas peças, você não pode ter nenhum impacto, você não pode ter danificar de alguma forma a lâmina de fibra de carbono. Que material você vai usar, que tipo de verniz que você vai usar, de que forma você vai apoiar alguma peça em cima dessa célula de sobrevivência. Então, realmente, você tem que ter muito critério de que forma vai ser feito o processo. Mas, depois que está tudo desmontado, que você vê que o carro realmente compreende um motor gigantesco e uma transmissão, o carro não parece mais, né? Fica só uma célula de sobrevivência, só de fibra de carbono e mais nada. Mas é só critério, realmente. Teve que ter muito cuidado desde a primeira etapa até depois a montagem, que é mais difícil que a desmontagem. A suspensão dela também é muito parecida, né? Tu pode falar um pouquinho sobre ela
e como foi trabalhar também? Sim, a suspensão, para mim, é a parte mais difícil desse carro, porque ela é baseada em medidas. Você tem todos os braços da suspensão, tanto a dianteira quanto a traseira, são rolamentos. Não é que nem um carro comum que trabalha com algumas buchas de borracha ou articulações esféricas, tá? Como os pivôs, né? Como as articulações da barra estabilizadora. Esse carro é bem diferente e realmente ele é bem pista. Tá? Um carro com uma suspensão muito rígida, muito travada, pouco curso de suspensão, altamente ajustada para corrida, para pista. E é onde ela realmente faz com que dê um downforce para poder dar tração e atinja a velocidade, faça a curva que realmente, né, você vai conseguir fazer dentro da velocidade ou da marcha indicada e realmente sempre pensando na esportividade. Mas a dificuldade maior foi realmente não tinha as peças de reposição. Basicamente, alguns rolamentos nós tivemos que desenvolver e seguir literatura totalmente. Tá? Essa é a suspensão que a engenharia realmente desenvolveu e tem que seguir a literatura. Porque senão você acaba criando pontos de atrito que não devem, ou aperto demais, ou realmente você não criou um alinhamento das peças corretamente, onde você bota tudo a perder o que a engenharia, né, fez de melhor. Né, que é uma suspensão fantástica, uma suspensão totalmente diferente dos carros convencionais. Falando sobre toda essa velocidade e força da F50, o que você pode falar sobre o sistema de freio dela? Ela tem algum diferencial? Como é que funciona? Pois bem, a gente está acostumado a tanto a controle de tração, controle de estabilidade, ABS e tudo mais. Esse carro não tem nada não. Esse carro é totalmente raiz. É um dos pontos que todos sempre perguntam, né, o que tem de freio, o diâmetro do disco. Os carros hoje, com as rodas grandes, representam discos gigantescos. Aqui é refrigeração eficiente dos freios, com materiais eficientes de época e frenagem pura, tá? Realmente só pelo piloto. Mas um sistema bem funcional, mais simples, nada demais, tá? Nada que realmente compare com o sistema de freio de hoje em dia. E sobre o fato de não ter ABS, não ter assistência, essas coisas, isso muda a forma como vocês realmente trabalham nela e o resultado final? É mais fácil. Todo carro que não tem uma eletrônica embarcada nos ajuda na questão tempo. Nós adoramos quando tem eletrônica embarcada porque a gente desenvolve facilmente. Para nós não é problema. A grande dificuldade hoje de você ter eletrônica embarcada é você não poder reparar algumas peças. Você tem que realmente trocá-las, né? Ela tem vida útil, então é um problema menos que tivemos, né? E realmente fica bem mais fácil, tá? Porém, outros elementos nos deixaram muito mais preocupados do que o próprio ABS, mas a eletrônica realmente é para o restaurador sempre uma pegadinha que fica para o final, né? Você entrou com o carro funcionando, aí você desmonta ele inteiro, tá? Você limpa aquelas peças, você começa a fazer trabalhos manuais naquelas peças e você guarda. Então são as últimas peças a serem montadas. E pelo fato de ela estar lá parada e realmente ela saiu da condição de uso, tá? Ela pode vir a dar um problema. Ou porque ela estava na época da vida útil dela final, ou porque você deixou um fluido velho lá dentro, ou ela teve uma condição de umidade a mais do que o normal, ou temperatura, ou algo parecido. Só que daí, quando você vai instalar, que o carro está quase pronto, que daí vem realmente, sabe, aquela preocupação de realmente se ela vai funcionar corretamente, né? Porque não tem coisas que além do valor, você não acha mais, tá? Não é só o valor físico da peça, é não ter, tá? Você vai ter que correr atrás de uma outra peça usada, para que realmente tenha a sorte que quando você coloca naquele carro ele vai funcionar. Mas já não é mais original, então a gente fica sempre com essa preocupação. Mas ajuda muito o carro, nesse caso, não ter a eletrônica embarcada. Vamos falar um pouquinho sobre o motor. O que você pode falar sobre o motor dessa Ferrari e como que foi trabalhar nele? Foi extremamente difícil, porque é um motor que não permite erros, tá? Ele tem uma engenharia muito grande ao redor dele, ele tem realmente, o alumínio predomina completamente nele, então todos os apertos têm que ser perfeitos, você não tem margem de erro para fazer um aperto errado. Então esse a gente realmente teve um cuidado extra especial, tá? Então a gente teve que fazer um mapeamento de tudo que ia ser feito nele, e a partir daí saber as peças novas que nós tínhamos para serem trocadas,
que nesse caso nós tivemos todas as juntas, todos os retentores, todas as guarnições tivemos em mãos. Porque com essa idade, 30 anos, já estavam tudo ressecados. Então tinham pequenos vazamentos, ou nós sabíamos que montando ia poder aparecer um novo vazamento. E você ter um trabalho de redes, né, tirar totalmente o motor fora novamente para reparar, é difícil. Esse é um carro que você tem que montar perfeito e não mexa mais. Porque se você precisar mexer, você vai ter que desmontar tudo novamente, né? Então você acaba estragando o seu acabamento, você acaba danificando algumas peças novas que você colocou. Mas o motor foi extremamente difícil e muito técnico, né? E seguindo padrões da marca. As rodas da F50 elas são mais leves do que as convencionais da época. O que isso interfere na hora de tanto montagem, balanceamento? As rodas são extremamente largas. As rodas traseiras é impressionante, a largura dessas rodas é fora do normal e chama bastante atenção, né, das pessoas que olham essa roda desmontada assim fora do carro. Por ela ser uma roda de um carro super esportivo, ela tem elementos da época, como antimônio, magnésio, são materiais nobres, né, que eram usados para a fabricação das rodas na época. Hoje também tem, depende do carro, de pista, usa roda de magnésio pelo peso da roda, é muito leve e muito resistente, porém, ela tem uma resistência diferente da roda do dia a dia, né, que é onde nós andamos com nossos carros e buracos e tudo mais. O diferencial da F50 é a porca central. E essa porca tem que ter muito critério na hora que você vai soltar, porque ela tem 2 sentidos para soltar, diferente dos carros convencionais que você solta, você aperta o horário e solta anti-horário. Aqui você tem 2 diferenças, cada lado tem uma diferença de aperto e para soltar essa roda, para desrosquear essa porca, e também produto específico para a lubrificação dessa porca. Então, quando você remove a roda, você tem que efetuar uma limpeza, você fazer uma análise, se a porca realmente está dentro das condições, se não tem uma trinca, algo parecido, porque todo o aperto está centralizado bem no meio do cubo. Então, realmente tem que ser feito com muito critério, muito cuidado. Mas, usando o torque correto, a ferramenta correta, você não tem dificuldade. E quais outros desafios técnicos assim que você percebeu que foram bem difíceis nessa restauração? Um dos maiores desafios foi o motor. O carro tem baixa quilometragem, mas dentro dessa quilometragem ele foi extraído com o máximo. O motor foi um deles. A outra é trabalhar com toda essa carroceria, que é toda fibra, tá? E quando você desmonta, e se já teve alguns consertos, já teve alguma reparação, você tem problemas, tá? Porque na remontagem você não consegue alinhar corretamente, ou você na hora de alinhar, você muda algumas configurações, então você tem que saber como você vai começar aquele processo. Tá? Então, para nós, a maior dificuldade foi vestir a roupa dela. Tá? A hora que ela estava com toda a mecânica pronta, montada, e aí sim, agora vamos dar forma a ela novamente. Porque você tem uma peça pintada na mão e é fibra, você não tem como um paralama normal, você solta 2, 3 vezes, você alinha ele, você corre ele para cá ou para lá. A fibra ela é um pouquinho ingrata nisso. Tá? Ela realmente deixa marca, ela na hora do aperto ela é mais macia, então ela machuca a tinta. Essa para nós assim, tirou o sono de toda a equipe, porque até a última peça pintada que nós instalamos assim foi um cuidado mega especial. Você não pode tratar aquilo como uma peça comum, você tem que realmente levar o teu conhecimento mais adiante. E você pode falar um pouquinho também de como que foi trabalhar a estética dessa Ferrari? Quando nós chegamos nesse processo de mapear o estado do veículo, principalmente a questão estética que você me perguntou, tem alguns pontos que estavam realmente um pouco mais deteriorados. Um caso específico é o banco do motorista. Pelo posicionamento dele e por ser um carro com cockpit apertado, você acaba sentando, quando você entra no carro ou sai do carro, você acaba agredindo uma parte do ombro do banco. Esse é um caso que realmente o banco estava bem agredido, mas era original. Mas esse processo a gente já sabia que tinha que deixar como original, só que novo, em estado de zero. Então, realmente, o interior foi um dos processos mais completos, onde nós restauramos o interior, os bancos, restauramos toda a fibra de carbono interna, restauramos o volante e também parceiros nossos que nos ajudaram, tá, e fizeram a troca do alcântara, do painel. Quando a gente começou a desmontagem e efetuar um projeto em cima de cada parte do veículo, a gente já sabia até que nível ela tinha que chegar, em que etapa
e qual prazo que nós tínhamos para cada processo, e nesse processo de início de análise, a gente já determinou qual o nível de acabamento que ela tinha que ficar. A gente não deixou um polimento para depois, ou não deixamos uma peça que não foi pintada, não foi envernizada, ou que não foi tratada. Então, quando ela começou a montagem, nós tínhamos que deixar ela com nível de acabamento máximo para evitar que, a hora que o carro estivesse todo pronto, a gente tinha que voltar ao processo. Realmente a estética ela foi bem pensada conforme toda a montagem do veículo. E sim, usando dos profissionais que nós temos em nossa equipe, que nos iam ajudando. Você monta uma peça, você já faz um polimento, já faz uma preparação para a etapa final. Que realmente é só detalhezinhos, é só realmente pequenos pontos que você vai corrigir, né, para que deixe tudo 100%. E quais critérios que vocês usaram para esse carro sair daqui na melhor performance e originalidade? Toda a pesquisa ou todas as informações que obtivemos foi realmente baseado que esse proprietário desse veículo tem esse carro com tudo original. Eu não posso mudar qualquer detalhe ou acabamento por meu gosto, ou achando que aquilo fica melhor, ou ninguém vai ver, de forma alguma. Aqui nós temos um carro que não é um valor só financeiro, nós temos um valor aqui de exclusividade por ser um carro icônico na história do automobilismo, e também a questão de ter poucos exemplares, né, rodando em bom estado. O legal é que tem clientes que gostam de customizar, então eles te dão abertura a fazer assim, em todas as etapas, procurar o melhor. Eu quero melhor embreagem, eu quero melhor roda, eu quero melhor freio, eu quero melhor sistema de som, ou eu quero que você faça um chicote melhor que o original, porque no original você tem alguns problemas, então com os materiais modernos e mais tecnologia você consegue desenvolver algo mais atual, tá? E mais funcional também. Quando o cliente não te permite isso, ou ele quer realmente o carro original, você tem que ter total consciência que você tem que fazer aquilo conforme fábrica, ou chegar mais perto da perfeição, tá? Então não pode fugir da risca. Você tem que estar junto com o teu cliente e saber que quando você vai entregar ele não vai ver nada diferente ou vai reclamar de algum processo. Ao contrário, você já tem que se antecipar e analisar tudo isso antes, né? E em cada etapa de montagem ou no processo de restauração, saber que você está fazendo o correto, deixando ele totalmente original. Você tem ideia de quantas pessoas fizeram parte desse projeto? Quantos profissionais foram envolvidos nesse projeto? Você chegou numa parte bem legal, tá? Que isso para mim é muito importante, né? Isso vem do coração e vem da minha personalidade. É a parceria, né? Não é só o nosso colaborador estar aqui, eu trato ele como meu parceiro porque ele está se dedicando junto comigo a uma ordem, de uma forma que eu quero que seja feito, ou de um processo que tem que ser modificado, ou voltar atrás e melhorar. Então, a equipe é sensacional. Primeiro agradecimento à equipe, não só a equipe que está aqui comigo na restauração ou passou junto nesse processo, né? Eu digo a equipe por um todo, a Eurocar por um todo, porque são várias pessoas que estão aqui nos ajudando de alguma forma. Desde o rapaz que me ajudou a fazer a limpeza das peças, mas ele não estava aqui todos os dias. Mas quando ele realmente foi limpar as peças, ele se dedicou, ele deu muito amor àquilo, porque ele sabia da responsabilidade nossa em entregar esse carro, né? E quando a gente pega qualquer outro carro, eles se dedicam da mesma forma. Então, esse é um ponto que eu volto, né, quando nós começamos a nossa conversa. O porquê eu tinha certeza que ia dar tudo certo. Porque não é porque é uma Ferrari. É porque todos os carros são feitos da mesma forma, com muito carinho. Então, quando eu recebi essa missão, eu falei, não, tirar de letra. Só não sei o tempo se realmente enquadraria no nosso contexto. Mas a equipe, sempre eu sei que eles são dedicados e são eficazes. Mas eu quero agradecer também outras pessoas que estiveram junto conosco. Os fornecedores, esses caras que realmente nós entregamos um baita problema, e eles encararam aquilo como desafio para eles também, e o estofador, o pintor, pessoas que realmente encabeçaram junto conosco e não preocupado com o tempo, não preocupado com o valor, ou não preocupado com a minha loucura de fazer o carro, né, ou de querer a perfeição. Simplesmente eles aceitaram, bateram nas minhas costas e falaram assim, ó, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Então o carro está aqui hoje, ou nós estamos aqui conversando hoje, falando sobre carro, que é um assunto muito legal, é porque todo esse pessoal
está por trás de nós. E está aqui o resultado. Então, realmente, a parte mais importante, para mim, é essa, porque ele sabe que está sendo comandado por uma pessoa séria, mas automaticamente eles são o fator principal do negócio, a engrenagem são eles. E da própria equipe da Eurocar, quem não participou diretamente acabou participando indiretamente. Total. Né? Esses caras me aguentaram, né? O nervosismo, me aguentaram a loucura de realmente tem dias que você acaba, né, se dedicando muito mais e acaba às vezes não estando presente no momento de um café, que é gostoso bater um papo. E eles sentem essa pressão, mas automaticamente sabem que tem um bom motivo, né? Tem uma responsabilidade por trás. E então a equipe, na verdade, não foi só as pessoas que diretamente estavam trabalhando no carro, mas a Eurocar é uma só, né? E uma pergunta agora um pouquinho mais pessoal. A gente sabe que aqui na Eurocar já passaram carros incríveis e maravilhosos. Como que foi o sentimento de quando essa F50 chegou aqui e olhar para ela agora e pensar assim, nossa, a gente fez todo esse trabalho? Primeiro você saber que você está no caminho certo. Eu montei minha oficina muito prematuro, não era maduro para ter uma empresa e bati muita cabeça, com muita garra, com muita determinação e fui atrás disso tudo. Informações e poder realmente estar aqui onde nós estamos, né? Quando eu recebi essa proposta de fazer esse carro, a gente já pensou na hora, falou assim, desafio, a gente gosta do desafio, então ninguém ficou pensando, mas é uma Ferrari, não, que isso, deixa de lado. Vamos tratar como mais um carro de um cliente especial, fazer e ser feliz e agora, né, esperar esse cliente realmente analisar o carro e falar assim, nossa, valeu a pena, os caras se dedicaram e estou satisfeito como nós estamos satisfeitos, né? Então vai dar tudo certo, como sempre dá, para nós da Eurocar, quando começamos há 27 anos atrás e estarmos aqui do lado desse carro, conversando aqui com você sobre todo esse processo, é sensacional. Depois de todo esse trabalho, de toda essa restauração que foi feita nesse carro, o que vai acontecer com esse carro agora, Celso? Ele vai para a rua? Para onde que ele vai? O cliente nem vai ter tempo de andar com ele, né, e poder realmente ver toda a qualidade, todo o trabalho que foi feito no carro. Esse carro agora, nessa semana ele vai até Curitiba. De Curitiba ele tem um voo marcado e vai para os Estados Unidos. E com muito orgulho, esse carro vai ser exposto em Pebble Beach e lá ele vai estar presente no 30 anos do lançamento da F50. E o mais importante é que vai ser o primeiro carro levado por um brasileiro sendo exposto num mega evento desse. Então, aí é um orgulho da Eurocar, mas em fazer parte disso. Mas imagina para o proprietário do carro, né, em realmente levar a história da qualidade do Brasil. Tá? Então, esse carro vai para esse evento na Califórnia, depois volta, a boa notícia é que ele volta para o Brasil e volta para o Cardê, para todos poderem conferir, né, como ficou o resultado, o tão quanto ficou legal esse carro e que todos possam, né, realmente admirá-lo e continuar, vamos lá, batendo fotos e podendo curtir esse carro e não tenham medo, ele não vai sair do Brasil não, ele vai voltar e vai estar no Cardê logo em breve e eu dentro das redes sociais eu vou informando vocês que provavelmente ela vindo dos Estados Unidos ela deve voltar à Eurocar para realmente depois ela ir até o Cardê, mas são cenas dos próximos capítulos aí. Teve até uma movimentação bem grande nas redes sociais do Cardê quando ela saiu de lá, né? Que muitas pessoas acabam querendo ir lá para ver ela. Exatamente. Então, com certeza, quando ela voltar, vai ser notícia também, né? Os comentários são legais, né? Tem umas pessoas que ficaram tristes, assim, nossa, eu ia lá final de semana, nossa, eu tinha marcado para tal mês ir lá. Mas fiquem tranquilos, agora realmente vocês vão ver o carro de uma forma muito melhor. Com mais qualidade, tá? E com isso as fotos vão ficar melhor, tudo vai ficar muito, muito mais emocionante para quem vai ver o carro dessa forma. E só que ficamos tristes pelas pessoas que não tinham mais a oportunidade de ver ela. Mas por pouco tempo, logo logo ela está de breve, estará lá no Cardê, né, no salão principal lá, né? Sendo sempre a maestria dos carros exóticos que o Cardê tem. E reforçando, essa joia está exposta no Cardê Museu, em Campos de Jordão, e veio aqui na Eurocar para receber todos os reparos de forma cirúrgica como ela merece. E se você é fã de carro de verdade, você sabe que esse aqui não é apenas um carro, é história pura, com cheiro de V12 e alma de pista. Gostou desse vídeo? Quer saber um pouco mais sobre os carros que passam aqui na Eurocar? Então nos acompanhe nas nossas redes sociais,
Curte esse vídeo, compartilha e se inscreva no nosso canal. Até a próxima!